Havendo o número legal para, pelo menos, a parte administrativa, declaro instalados os trabalhos da sessão do Tribunal Pleno desta quarta-feira. Em discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Aprovada a unanimidade. Expediente. Nenhuma, Excelência. Quero comunicar aos senhores que não há nenhuma inscrição para leitura de acórdão. Para sustentação oral, na pauta do dia, o número 8, há uma inscrição feita. É um processo cujo relator é o desembargador Amaury Moura, estando impedido o desembargador João Rebouças. O processo é em segredo de justiça, senhor presidente. As partes estão identificadas Em segredo? pelas iniciais. Não sei se seria possível fazer em sessão secreta ou sessão aberta. A Excelência sugere? Hoje, o Supremo tem entendido que não há mais sessões secretas, né? Muito embora, em determinada oportunidade, ele tenha deliberado em sessão secreta. E qual a posição de Vossa Excelência no caso? Mas pode ser sessão pública, apenas não devemos identificar, porque as partes estão identificadas pelas iniciais. Certo. Conservando-se o segredo de justiça. Hein? Não, eu penso que não, mas o tribunal, se houver conveniência, para mim... Vossa Excelência quer que escute o tribunal? Pois não. Bem, os demais desembargadores ouviram a manifestação do desembargador Amaury. Como se manifestam? O doutor Luiz Alberto, como se manifesta? É pública. Não é pública. É pública. Desembargador Cláudio? Pública. É pública. Doutor João Rebouças está impedido, né? O juiz Klaus Kleber? Desembargador Saraiva? Senhor presidente, eu entendo que a conveniência do processo das partes envolvidas recomenda sessão privada. Essa é a posição de Vossa Excelência, né? Desembargador Delermano Mota. Sessão pública, desembargador. Vamos fazer pública, então. Excelência. Sessão pública. Perfeitamente. Desembargador Vigílio. Sessão é pública, senhor presidente. Desde a Constituição de 88, há o voto clássico do ministro Celso de Mello, que não há mais espaço para sessão oculta, mais no judiciário. Tem que ser aberta a sessão pública para todos quem queira aqui ouvir e for habilitado a opinar e falar. A ministra... Desembargadora Zeneide, como voto? Pública. Desembargador Ibanez. Sessão pública, presidente. Creio que, por maioria, pública. Eu levantei a questão porque, realmente, isso... eu já vi, por exemplo, decisões do Supremo numa sessão secreta, em que deliberava sobre esse meio de denúncia que envolvia ministros, procuradores da República e alguns desembargadores. Mas a posição recente do Supremo, a respeito mesmo do que disse o desembargador Vigílio, inclusive na palavra do ministro Celso de Mello, e outra, a decisão, na época, foi maioria recente. A ministra Carmen Lúcia chega a dizer que essas sessões secretas são resquícios ainda da ditadura. Ela disse isso no voto dela, está lá escrito, Carmen Lúcia. Enfim, e o Supremo Tribunal, na interpretação da Constituição Federal, tem dito exatamente o que afirmou o desembargador Vigílio. A Constituição Federal acabou, de uma vez por todas, as sessões secretas. Todas as sessões têm que ser públicas e decisões fundamentadas. Muito embora a LOMAN ainda permaneça com a expressão sessão secreta. Mas na interpretação da Constituição... A Constituição está acima da LOMAN, né? A parte disso, senhor presidente, então, eu, com a devida vez, não vejo sentido de colocar letras aqui, até porque nós precisamos conhecer o nome das pessoas, o nome das partes, não vejo razão. Sessão é pública, tudo é público, o processo é público, e o nome das partes também precisa ser publicidade para efeito até de suspensão e impedimento. Não é? Porque começou sigiloso, porque envolvia algumas providências ainda... Pois não, mas agora já podemos. O sigilo já foi aberto, né? Isso. Então, prossigamos e com a palavra o desembargador Amaury. Trata-se de denúncia ofertada pelo Procurador-Geral em desfavor
Aqui está as iniciais, de GEMF, de O, juíza de direito da comarca de Lages, na qual aponta como réus W de OJ e DPS dos Santos, que é exatamente o marido dela e eu vou sintetizar o quadro fático para conhecimento da Corte, depois vou me ater alguns trechos da denúncia para também conhecimento da Corte. Mas o que ocorre é o seguinte, o ex-marido da hora denunciada, magistrada titular da comarca de Lages, procurou em determinado momento um prefeito que havia sido candidato a prefeito e comunicando que a juíza, sua esposa de então, em comum acordo com ele e o prefeito, o candidato que não foi eleito, haviam combinado de se pagar R$50 mil à juíza para, num processo, num arraime que existia em tramitação naquela comarca, ser cassado o prefeito titular para que esse outro fosse alçado ao cargo de prefeito. Esse acordo envolveria o pagamento de R$50 mil e mais o custeio dos estudos do esposo da magistrada na Bolívia. Ele iria para lá estudar medicina e isso seria custeado pelo beneficiado da decisão da magistrada. Este, sinteticamente, é o quadro fático. A sentença veio, a decisão veio, e realmente houve a cassação do prefeito, o outro assumiu o cargo de prefeito, mas, tempos depois, alegando que o acordo, até então entabulado, não teria sido cumprido pelo prefeito beneficiado, o marido da juíza procurou o prefeito cassado para narrar esse fato, contando que a sentença tinha sido decorrido desse acordo, enfim. E ele levado exatamente, motivado pelo fato de que o acordo não estava sendo cumprido no que dizia respeito ao custeio dos seus estudos na Bolívia. Essa parte não teria sido cumprida. Naturalmente, ele, insatisfeito com isso, procurou o prefeito cassado e comunicou. Esse diálogo foi gravado mesmo à revelia do acusado, marido da juíza. Foi gravado no primeiro momento dentro de um veículo, porque eles se encontraram dentro do veículo. Esse diálogo foi gravado. Depois foram a um escritório de advocacia em que se repetiu o mesmo diálogo e tendo sido gravado novamente esses trechos desses diálogos. Então, foi instaurado o procedimento, a denúncia narra esse fato, noticia que em reunião ocorrida na residência da magistrada denunciada, W de OJ, esposo da juíza, na data dos fatos ora imputados, solicitou ao denunciado DP do S a quantia de R$50 mil, mais despesa com o custeio de sua estadia na Bolívia e com o curso de medicina naquele país, oferecendo como contrapartida a vantagem indevida solicitada, qual seria a decisão proferida pela denunciada nos autos da AGE número tal em favor do denunciado, garantindo assim a assunção deste ao cargo de prefeito de Fernando Pedrosa. O destaque é que essa decisão foi posteriormente levada ao TRE, o TRE confirmou e depois também confirmada no Tribunal Superior Eleitoral. Enfim, a decisão prolatada pela juíza
em relação à cassação do ex-prefeito foi confirmada na íntegra nas duas instâncias, tanto aqui no TRE quanto no Tribunal Superior Eleitoral. Bom, a denúncia, enfim, narra isso e pontua, né, que na segunda reunião realizada no escritório do advogado, o denunciado reafirmou, na presença do referido advogado, como tudo havia sido combinado. Durante a conversa, que também foi registrada em áudio, o denunciado foi indagado se a denunciada tinha conhecimento da solicitação da vantagem devida realizada ao denunciado DPS, respondendo que a denunciada não apenas estava ciente da solicitação da vantagem, como também o apoiado e dito que seria algo bom para ele. Diz que o terminal telefônico, número tal, foi identificado como sendo utilizado pela denunciada, inclusive cujo nome está registrado, consoante informação de folha 131, porque houve interceptação telefônica e há nos autos notícia de que havia os telefones todos registrados no nome da magistrada e ainda registro de diálogos com esse número, entre os números telefônicos pertencentes, em tese, à magistrada e os números de telefones pertencentes aos denunciados. Há uma série de ligações, inclusive na véspera e antivéspera da sentença. Então, essa prova foi colhida durante ainda um inquérito na quebra de sigilo telefônico e, com base nisso, também se apoia a denúncia ora em apreciação. Assevera que a quebra de sigilo de dados telefônicos dos denunciados, a GEM e DPS dos Santos, DPS é o prefeito, o beneficiado, GEM é a magistrada. Demonstrou que houve intensa comunicação entre os terminais números tais e tais no primeiro semestre do ano 2013, inclusive durante o período da noite, ocorrendo notável incremento na qualidade de chamadas no período em que a denunciada conduzia a ação de investigação judicial eleitoral perante a 18ª Zona Eleitoral. Cumpre ressaltar que, embora a denunciada tenha indicado em audiência realizada no dia 10 de maio de 2017 o número tal como sendo o ramal telefônico utilizado pela denunciada há anos, a operadora, claro, informou que não constava registro de utilização da referida linha no período entre 1º de janeiro de 2013 a 30 de julho de 2015. Afirma que foram realizadas 74 ligações entre os terminais da denunciada e do denunciado, prefeito beneficiado, no período compreendido entre 20 de março de 2013 a 12 de julho de 2014, bem como entre o terminal telefônico de GE e o ramal telefônico de GE, que é a denunciada, e o ramal telefônico em nome de JRP, irmão do denunciado, entre o terminal deste e, enfim, há nos autos essas informações dessas comunicações, dessas ligações telefônicas entre os partícipes do anunciado ou pretenso delito tipificado na denúncia. Narra ainda a denúncia que ocorreu acentuação na quantidade de contatos telefônicos nos dias que antecederam a prolação da decisão negociada, chegando ao número máximo de 15 chamadas no dia 3 de junho de 2013, data em que ocorreu a segunda audiência de instrução do processo. No dia seguinte, 4 de junho de 2013, houve mais 4 ligações do terminal telefônico da denunciada para o denunciado DPS. Diz que 2 dias após a data em que a denunciada proferiu a sentença determinando a cassação do mandato e consequente diplomação do denunciado beneficiado, foram efetuadas 2 ligações do terminal telefônico da denunciada para o denunciado DP-S, ambas no período da tarde. Quanto ao pagamento da vantagem solicitada, informa que a quebra de sigilo bancário do denunciado revelou que foram realizados 3 saques de alto valor após a prolação da sentença pela denunciada, sendo que no dia 11 de junho de 2013 foi sacada a quantia de R$ 70 mil
na agência da Caixa situada na Universidade Federal, dos quais 50 mil foram entregues em espécie a WDOJ como pagamento. WDOJ, que é o marido da magistrada, com pagamento pela sentença proferida pela magistrada denunciada, e que, na mesma data, foram efetuadas 5 ligações do terminal número tal, cadastrado em nome da denunciada, para o ramal número tal, utilizado pelo prefeito beneficiado, após as 18 horas, ou seja, depois da retirada do dinheiro. Afirma que, quanto às despesas referentes ao custeio de estadia e curso de medicina, o esposo da denunciada na Bolívia, consta um depósito não identificado na importância de R$ 7.000 na conta corrente número tal, agência tal do Banco do Brasil, de titularidade de W, que é o marido da magistrada, em 8 de julho de 2013, exatamente no dia anterior à sua saída rumo ao referido país, conforme informação de folhas 91 dos autos. Diz ainda que, similarmente, foram realizados 2 depósitos não identificados nos valores de R$ 2.000 e R$ 1.500 no dia 4 de setembro de 2013, data posterior à segunda ida do esposo da magistrada à Bolívia, ocorrida em 3 de setembro de 2013, ressaltando que, na data anterior a essa viagem, foi realizado um novo contato telefônico entre DP, o prefeito beneficiado, para ramal cadastrado em nome do beneficiado, em nome de JM de OF, mãe da denunciada, já identificada. Defende que os denunciados WDAO e a denunciada solicitaram ao prefeito beneficiado, em razão da função exercida pela magistrada, vantagem indevida consistente na quantia de R$ 50.000, como já relatei. Seguindo nesta linha, requer o doutor procurador o recebimento da denúncia com a determinação do afastamento da denunciada do exercício do cargo de juíza de direito nos termos do artigo 309(6) do Código de Processo Penal, e, ao final da fase instrutória, pugna pela procedência da pretensão punitiva, com a consequente condenação dos denunciados nas sanções previstas no artigo 317, parágrafo do Código Penal, e DP-S nas sanções previstas no artigo 303. Qual são passiva e qual são ativa. Em resposta, a denunciada sustenta que a sentença proferida nos autos da AGE número tal, apontada pelo órgão acusador, ato praticado em infringência das suas funções, no dizer da Procuradoria, foi confirmada em todas as instâncias de jurisdição eleitoral, com trânsito em julgado perante o TSE desde 17 de 11 de 2014, o que afasta a alegação de decisão teratológica com o intuito de beneficiar o denunciado em troca de pagamento indevido, mas que fora prolatada em conformidade com o robusto lastro probatório carreado aos autos, demonstrando que o investigado havia obtido êxito nas eleições municipais de 2012 por meio de captação ilícita de votos. Sustenta que os números interceptados apontados pelo parquê, como tendo sido utilizados para os contatos mantidos com o denunciado, o prefeito beneficiado, mas meramente encontravam sob sua titularidade, sendo, porém, utilizados exclusivamente pelo seu esposo. São dos fundamentos básicos da defesa. Ela argumenta que, primeiro, como já frisei, que a decisão prolatada por ela em primeiro grau fora confirmada tanto aqui no TRE quanto no TSE, inclusive com trânsito julgado. Essa primeira tese de defesa da magistrada. No segundo momento, ela argumenta que ela mantinha um contrato telefônico com a empresa de telefonia desses que beneficia toda a família. Ou seja, tinha um telefone que ela usava, mas outros telefones, todos registrados no nome dela, mas que era utilizado pelo marido. Essa é a segunda tese de defesa.
No expediente que foi encaminhado à companhia telefônica, que no primeiro momento não se obteve resposta, isso é que vai ser melhor esclarecido durante, penso eu, a continuidade do processo. Diz que, em momento algum, faltou com a verdade sobre a titularidade da linha número tal, oportunidade em que esclareceu que foi contratada no plano empresarial que havia sido oferecido por um amigo do denunciado, o que foi aceito pela denunciada, a qual adimplia as faturas dos números incluídos no plano, dentre eles o número tal, que sempre foi utilizado exclusivamente pelo denunciado, e até a presente data, sem que hoje arque com quaisquer faturas. Aduz que, quanto a Celeuma da linha número tal, que na audiência antedita apontou como sendo o ramal telefônico por ser utilizado há anos, mas que o parquet afirmou que a operadora Claro informou que não consta registro de utilização da referida linha nesse período, pondera que se trata de equívoco da operadora Claro, não sabendo o porquê que essa informação fora prestada, e que na tentativa de sanar tal equívoco, compareceu à loja da Claro para buscar os comprovantes da utilização da linha, oportunidade em que foi informada de que necessitaria de ordem judicial para que lhe fossem fornecidos os dados relativos às ligações realizadas no período entre 1º de janeiro de 2013 e 30 de julho de 2015. Pontua que teve um casamento conturbado com o denunciado, hoje seu ex-cônjuge, de quem se divorciou em 13 de nove de 2013, e em quem jamais pôde confiar plenamente, seja em questões de cunho pessoal ou mesmo profissional, pelo que não seria crível que, em meados do mês de junho de 2013, as partes estivessem mancomunadas em um acordo espúrio de corrupção para compra e venda de sentença, e menos de 3 meses depois o mesmo casal tivesse resolvido por fim ao casamento, que gerou 2 filhos ainda menores. Defende que não tem como precisar se, pelo fato de residir na mesma casa, o denunciado, ciente do posicionamento que iria ser adotado quanto ao deslinde da AIGE, tentou realizar algum acordo com o denunciado, mesmo que tenha ocorrido, este não teria se dado com qualquer participação ou mesmo anuência da denunciada, pelo que esta não poderia ser responsabilizada por ato de terceiro, ante a vedação da responsabilidade penal objetiva. Com tais considerações, requer a rejeição da denúncia quanto aos fatos imputados, em caso de recebimento, pugna pelo indeferimento do pedido de afastamento, bem como que fosse enviado ofício à operadora para que esclareça se há registro de utilização do número tal de titularidade da denunciada no período já mencionado aqui por mais de uma oportunidade. Juntou os documentos de folhas 303 a 402. Notificado o denunciado, ex-esposo da denunciada, atravessou petição aos autos, asseverando que, ao final da instrução criminal, seria demonstrada a inocência do acusado com a consequente improcedência da pretensão punitiva. Já o prefeito beneficiado, devidamente notificado para apresentar defesa à acusação, limitou-se, através de seu advogado, após permanecer por quase 2 meses com os autos, a atravessar a petição para devolução do feito. Não fez absolutamente nada. As folhas 448 e 449 foi deferido o pedido de compartilhamento das provas produzidas na ação penal originária número tal, do inquérito judicial número tal e da ação cautelar número tal, sob a cláusula de sigilo, com a Promotoria de Justiça da Comarca de Angicos, a fim de subsidiar a apuração de eventual ato de improbidade administrativa decorrente dos fatos, objeto destes autos, bem como reiterada a determinação lançada no despacho de folhas 433 para determinar que seja oficiado à operadora Claro, a fim de que, no prazo de 10 dias, esclareça se há registro de utilização do número tal de titularidade da denunciada no período de 1º de janeiro de 2013 a 30 de julho de 2015,
e, caso afirmativo, forneça extratos indicando as ligações recebidas e realizadas em tal ramal telefônico no referido período. O parquê, com vista dos autos, reiterou os termos da pesa acusatória e pugnou pelo recebimento da denúncia. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente deste egresso tribunal, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssima senhora advogada de defesa. O relatório apresentado pelo excelentíssimo senhor desembargador Amaury foi absolutamente exauriente, teria pouco o que acrescentar à defesa da aceitação da denúncia e posterior instrução dessa ação penal. Mas eu gostaria de destacar apenas alguns pontos que considero relevantes. A par de todos os indícios existentes, né, especialmente as gravações das conversas, as gravações ambientais feitas, ainda que sem o consentimento da outra parte, mas que podem ser utilizadas como prova hoje, já assentado na jurisprudência dos tribunais superiores, essas conversas telefônicas gravadas já indicam indícios suficientes para o recebimento da denúncia, mas há outros tantos elementos. A quebra de sigilo bancário, houve um inquérito judicial, é preciso se dizer em primeiro lugar, trata-se de uma juíza, o Ministério Público não pode investigar diretamente, a LOMAN determina que seja instaurado inquérito judicial, um desembargador conduzirá esse inquérito judicial com a intervenção das partes. Neste inquérito judicial, se pôde, como eu disse, atestar esses diversos elementos e indícios, e houve uma audiência em que eu gostaria de destacar, foi mencionado pelo relator, desembargador Amaury, e penso que esse seria o ponto fulcral para, além de todos os elementos, indicar a necessidade do recebimento da denúncia e a instrução dessa ação penal, portanto, a instauração e instrução da ação penal respectiva. Nesta audiência, a denunciada, juíza de direito, afirmou que a linha telefônica do ramal indicado, 9941-9290, esse seria o ramal por ela utilizado há anos, e não reconheceu como, de sua utilização, o ramal 91243320, que era o que estava sendo utilizado para diversas comunicações com o denunciado, que teve a vantagem ilícita, né, da sentença favorável nessa ação de investigação judicial eleitoral. Ocorre que a operadora, claro, informou que no período de 1º de janeiro de 2013 a 30 de julho de 2015, não havia nenhum registro de utilização dessa linha. Ela alegou nos autos, portanto, que teria havido um erro da Claro e que, procurando as informações da utilização, lhe teria sido informado que só com ordem judicial. Ora, o titular da linha, e eu pessoalmente, acho que todos nós já tivemos eventual situação de necessidade de recorrer a uma operadora de telefonia, eu jamais ouvi falar na possibilidade de o titular da linha não ter acesso às suas ligações num determinado mês ou período. É um requerimento simples, se faz até pela internet ou pelo WhatsApp hoje, e muito mais dificilmente, de forma presencial, isso poderia ser negado. Então, assim, o que consta, de fato, é que esta linha que ela alegou que utilizava não tinha utilização por mais de 2 anos. Então, não era a linha existente. E a linha que ela alegava, que, apesar de ser do seu nome, essa 91243320, de fato só era utilizada pelo seu esposo, que foi também denunciado, que seria o beneficiário, né, de um curso fora do país, há informações significativas e vários registros telefônicos de utilização desta linha para a
mãe da denunciada. Ora, muito provavelmente, a própria denunciada estaria ligando para sua mãe, não o seu esposo. Então, é mais um elemento que mostra que essa afirmação da denunciada, ela merece bastante atenção, merece ser apurada, né, porque ficou absolutamente... a dúvida paira fortemente sobre qual linha efetivamente ela utilizava. Se utilizava essa linha 9124-3320, que teve inúmeras ligações, né, para o beneficiado da sentença judicial, isso naturalmente precisa da instrução demonstrar, e isso hoje há mecanismos de georreferenciamento a demonstrar quem teria feito essas ligações, em que momento foram feitas essas ligações, de onde partiram as herbes, identifica o local aproximado onde a pessoa estava, e aí se tornará mais fácil, durante a instrução processual, identificar se essas ligações foram feitas pela juíza denunciada, pelo seu esposo ou por terceira pessoa. O fato é que ela não conseguiu demonstrar que não utilizava aquela linha, inclusive por ligações para sua mãe, ela não conseguiu demonstrar que a linha que ela disse em juízo, na audiência judicial perante esta corte, num inquérito judicial, a linha que ela disse que utilizava, depois a operadora desmentiu, dizendo que ela não utilizava aquela linha e, portanto, só teria esta outra. E, enfim, com os elementos da gravação ambiental, em que há a afirmação de que a juíza tinha conhecimento do acordo de seu esposo com o beneficiário da vantagem devida, com as ligações telefônicas, o e-mail da denunciada também, há um e-mail da operadora para a juíza, no sentido de que esta linha que ela alega não ter sido utilizada por ela tinha sido realmente por ela adquirida, em que pese inicialmente em nome de uma empresa, mas esse e-mail foi enviado para o e-mail dela, pessoal, né, portanto, demonstrando o vínculo dela com esta linha telefônica, além das demais, como eu disse, dos demais elementos demonstrados, a prova no quebra-sigilo bancário de que o beneficiário, ex-esposo da juíza, de fato recebeu valores significativos no dia anterior, um valor de R$ 7.000 inicialmente, no dia anterior à viagem, né, internacional para este curso de medicina. Diante de todos os elementos, então, louvando o bem imposto e exaustivo e exauriente relatório apresentado por Sua Excelência Desembargador Relator, o Ministério Público reitera o pedido de que a denúncia seja recebida, inclusive porque, neste momento, nesta fase processual, há que se ter apenas indícios de autoria, a prova da materialidade, para que se possa, então, na instrução processual, esclarecer mais adequadamente os fatos e com a instrução, esta Corte poder julgar, então, a ação penal. É isso que requer, Excelência. Obrigado. A defesa tem os 15 minutos previstos. Excelência, obrigada. Bom dia a todos. Excelentíssimos senhores desembargadores deste Tribunal de Justiça, a quem cumprimento na pessoa do desembargador Amaury, excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça. Já foi bem narrado o processo, conforme o desembargador narrou e também o procurador, mas eu gostaria de trazer uma informação nova, que foi ignorada, inclusive, pelo procurador, de que existe as folhas 461 do processo, resposta, sim, da operadora Claro, informando da atividade dessa linha de final 9290, que era utilizada, sim, que é até hoje utilizada pela magistrada e que consta, inclusive, no registro dela oficial aqui nessa casa, de que consta de que era usado, sim, no período dos fatos que são apurados aqui. Não se sabe por que esse ofício foi dito de outra forma anteriormente, mas que, após a provocação do Poder Judiciário, solicitado por ela em sua manifestação, a Claro forneceu, sim, informações sobre a utilização da linha por ela utilizada. Vossa Excelência me permite só, por bondade, apenas
questão de lealdade processual, inclusive, realmente essa resposta veio aos autos, o procurador não teve acesso ainda. Ele não foi notificado, eu não o fiz, porque como o processo já estava pautado para recebimento da denúncia, e isso ia atrasar mais ainda o seu andamento, e eu considerei que é matéria para ser tratada na instrução, que é matéria já de prova, que ainda não tinha sido coligida aos autos, e nós não poderíamos exaurir toda a instrução na fase de inquérito, e sim, se recebida a denúncia depois da instrução. Por isso que eu, inclusive, não fiz referência aos autos. Mas, efetivamente, a resposta veio, mas o procurador, o Ministério Público, não teve acesso ainda, porque não foi intimado. Eu agradeço a sua compreensão. Não, tudo bem, Excelência. Não sabia. Bem, mas, enfim, existe, sim, esse ofício da Claro, que dá conta de que ela não mentiu, ela não proferiu nenhuma falsa verdade quando foi ouvida aqui em juízo. Essa linha realmente sempre foi utilizada por ela, pessoalmente. E, de fato, a linha que foi utilizada e que foi verificado esses contatos entre o número 3320 e o do co-denunciado, que seria o prefeito beneficiado pela decisão, era utilizado pelo seu ex-marido. E tudo que se verifica, e o que não é despiciendo a gente lembrar aqui, de que toda essa investigação foi gerada por um ex-marido raivoso, que, ao se ver desamparado, inclusive financeiramente, ele procurou esse ex-prefeito cassado, que, lembremos também, é um político que teve seu mandato cassado por compra de votos, então não é uma pessoa que pauta também sua conduta pela legalidade e pela probidade. Ele foi procurado por um ex-marido raivoso, que criou toda essa situação e gerou toda essa investigação em detrimento da conduta proba da juíza. E o que lastreia bastante essa denúncia são justamente condutas de terceiros que tentam ser imputadas à conduta da magistrada. Porque o que se vê aqui? Os fatos cingem-se ao período entre maio e junho de 2013, que foi o período em que ela atuou na AIGE 405/98, da Zona Eleitoral de Angicos, e que o Ministério Público questiona muito a atuação célere dela, ignorando também a questão da prioridade do trâmite das AIGES, em conformidade com a Lei 6490, a Lei Complementar 6490, que, após mais de 2 meses parada, ela deu andamento e, após realização de 3 audiências, foi proferida a sentença de procedência com a cassação do mandato do prefeito, que teria galgado ao cargo mediante eleição fraudulenta por ter comprado votos. E, como já dito aqui amplamente, essa decisão foi reiterada e ratificada em todas as instâncias de jurisdição. E uma coisa que, mais questão fática e questão de senso comum, é de que como é que se pode se entender como crível que, entre maio e junho, um casal possa estar mancomunado em praticar uma conduta dessa magnitude de venda de sentença e, em setembro do mesmo ano, eles darem entrada num divórcio perante a Justiça. E, inclusive, Excelências, né, alguns dos depósitos que o Ministério Público entende como parte de pagamento dessa decisão são justamente em períodos que são em dias que circundam a data do divórcio do casal. Então, não é crível que a juíza vá se sujar, num casamento já falido, em vender uma sentença para beneficiar um ex-marido de um casamento que foi altamente conturbado. Inclusive, a magistrada, eu não sei se o magistrado, se o desembargador se recorda, se expôs a revelar inúmeras tragédias que aconteceram durante esse casamento. Ela jamais se exporia a fazer um papel sujo desse para vender uma sentença e, meses depois, se divorciar.
Então, esclarecidas essas questões da linha telefônica, crê-se que fica claro a inexistência desse tipo de contato entre a magistrada e o prefeito beneficiado pela decisão. A única coisa que a magistrada pode imaginar que tenha acontecido é que o ex-marido, diante de vê-la trabalhando em casa ou alguma coisa nesse sentido, pode ter feito esse acordo com o prefeito beneficiado e ter realmente feito algum acordo espúrio, mas de que, de forma nenhuma, ela tinha qualquer ciência ou participou com relação a isso. Tanto é que, aparentemente, esse ex-marido arrependido, em juízo, não ratificou nenhuma dessas afirmações feitas nessas gravações ambientais. E, com relação a esses saques e depósitos, realmente não há nada na conta da magistrada que possa indicar ou que possa servir de mero indício de que ela tenha recebido qualquer valor ilegal ou que seja fruto de ato de corrupção, que possa justificar um recebimento de denúncia, que, nos dias de hoje, principalmente, é uma medida deveras gravosa, principalmente para um agente público, que, hoje em dia, quando se recebe uma denúncia, é praticamente uma condenação, principalmente para a sociedade. E um ponto importante também, que deve ser levado em consideração, é que o prosseguimento de uma ação penal ou um recebimento da denúncia unicamente para se verificar essa questão dos ERBs, diante de um inquérito que está em curso há mais de 2 anos, que já poderia ter sido feito, não se vê como medida justa e apta o suficiente para se deferir uma medida dessa gravidade, que é iniciar-se uma ação penal em face da magistrada. Isso porque, conforme já dito, pelo rito da ação penal originária, já, inclusive, houve audiências, as testemunhas já foram, inclusive, ouvidas, e nada de conclusivo chegou-se a esse fato. Inclusive, o advogado que presenciou a segunda conversa, que houve a segunda gravação ambiental com a ciência do ex-marido, informou, sim, que ele reiterou tudo na ocasião, que traria elementos, traria uma empregada doméstica que poderia afirmar o que houve, traria outros elementos, e jamais trouxe nada que pudesse corroborar aquilo, tanto é que o advogado, na época, o instruiu e disse, olha, temos apenas a palavra dele e não temos nada que possamos instruir alguma ação efetiva para recuperar o mandato, por exemplo. Então, na própria visão do advogado, não havia elementos. Houve apenas a palavra de um ex-marido, que estava muito magoado. Então, há um exemplo, por exemplo, de uma colaboração premiada. As meras palavras de um colaborador não são suficientes para um recebimento da denúncia. Então, a gente entende, e essa defesa entende, que também não seria motivo para o recebimento da denúncia em face da magistrada. Até porque, desde então, tirando essa vingança desse ex-marido, da qual, aparentemente, ele encontra-se arrependido na presente data, não há nada que desabone a conduta da magistrada, principalmente nada que indique qualquer conduta ilícita ou irregular de sua parte, da sua conduta profissional, pelo que também se reitera o pedido pelo não recebimento da denúncia e, subsidiariamente, a caso seja recebida, que seja rechaçada esse pedido de afastamento de suas funções. É o que a defesa pleiteia no momento, Excelências. Obrigada. Devolvo a palavra ao senhor relator. Não, o voto está disponibilizado. Eu vou pontuar alguns aspectos rapidamente aqui, se Vossas Excelências me permitem, para dizer o seguinte: nós estamos diante de uma apreciação que discute a questão de recebimento de denúncia, que, na esteira dos nossos precedentes, seguindo exatamente a orientação jurisprudencial e doutrinária quanto ao tema, cinge-se somente à questão da verificação da questão técnica, atendido aí, no caso, os requisitos do artigo 41 do Código Penal. Então, o nosso julgamento aqui tem que se cingir à verificação do atendimento da denúncia aos requisitos ali estampados. Outras questões, e via de regra isso acontece em casos dessa natureza, são questões que devem ser dirimidas na instrução processual. São questões fáticas que tendem, naturalmente, a serem discutidas através da instrução dos elementos probatórios que ainda serão carreados aos autos, que irão efetivamente permitir
um julgamento consentâneo, não só com a prova dos autos, tanto quanto com a aplicação da pena ou absolvição dos denunciados, no caso aqui concretamente examinado. Digo eu, portanto, a partir da transcrição do artigo 41, de bem assim, do 395 do Código de Processo Penal, transcrevo no corpo do meu voto e digo que, para o recebimento da denúncia, mistério que a peça acusatória atenda aos ditames do artigo 41 e não incida em nenhuma das hipóteses de rejeição elencadas pelo 395, introduzidas pela Lei 11.719, além de ser imprescindível a existência de indícios do fato apontado como delituoso e de sua autoria, limitando-se a análise da peça acusatória apenas aos aspectos formais determinados na legislação processual, sem se incursionar no aspecto meritório, o qual só poderá ser perquirido após a deflagração da ação penal e a realização da fase instrutória. Então, sigo todo o meu voto nessa direção, trago aqui jurisprudência quanto ao tema e digo que não há, no meu entender, qualquer mácula que possa se apontar à peça acusatória que conduza aí ao seu não recebimento. De igual modo, não há nesta fase ainda, nessa fase processual, como elementos que possibilitem um julgamento de absolvição dos acusados, porquanto o processo está a exigir ainda a produção de uma prova mais contundente quanto aos fatos alegados na peça acusatória. Estou, portanto, senhor presidente, resumidamente, posto o meu voto na íntegra à disposição de Vossas Excelências, antecipadamente, estou recebendo a denúncia. Não sei se podemos fracionar o julgamento quanto a este aspecto, porque aprecio também o pedido de afastamento da magistrada. Nesse caso, se permite Vossa Excelência, já adiantando o meu entendimento, eu estou rejeitando o pedido de afastamento e digo o seguinte: urge observar que, quando demonstrado o justo receio da utilização de cargo público para a prática de infrações penais, a suspensão do exercício da função pública está autorizada pelo artigo 319, 6 do Código de Processo Penal, bem como pelo artigo 29 da LOMAN. Note-se que tal afastamento é medida excepcional e que deve visar necessária e exclusivamente evitar a utilização da função pública para a prática de infrações penais. Na espécie, entendo não verificada a necessidade do afastamento nesta fase processual, porquanto já decorridos mais de 5 anos da prática da conduta investigada e não há notícias nos autos, ainda que por mera suposição, acerca da possibilidade de que aquela magistrada tenha reiterado a prática ilícita ora imputada ou qualquer outro desvio de conduta, devendo ser anotado que não há registro na sua ficha funcional de atos que desabonem a sua conduta profissional. Trago, ademais, entendimento do Conselho Nacional de Justiça no sentido de que, aspas, a decisão de afastamento cautelar de magistrado, por ser medida excepcional, não pode fundamentar-se na gravidade abstrata do delito, mas no risco concreto que a permanência na jurisdição pode ocasionar, o que, de resto, vejo completamente inaplicável no caso concreto. Demais disso, não ressai dos autos qualquer evidência concreta de que a denunciada tenha tentado interferir na apuração dos fatos, tampouco se vislumbra em sua defesa qualquer tentativa de criar embaraço para a elucidação dos fatos ou mesmo tentativa de tumultuar o feito, limitando-se a negar os fatos e apresentar elementos em prol da sua defesa. Por essas razões, senhor presidente, eu estou aqui negando o pedido de afastamento e, por outro lado, recebendo a denúncia nos termos em que é ofertada, no caso, em tese, a prática de delito que deve ser, de maneira mais aprofundada, examinado quando dá a instrução. É o meu voto, senhor presidente.
Passemos agora à coleta dos votos. E o primeiro a votar após o relator é o doutor juiz Luiz Alberto, que tem a palavra. Senhor presidente, eu analisei aqui atentamente o voto lançado pelo eminente desembargador Amaury, como sempre, bem, com bastante fundamentação e consistência, como muito bem vem presidindo este feito, ora analisado, e efetivamente Sua Excelência tem fez bem fundamentada a sua exposição, fundamentação e conclusão, e, na realidade, neste momento processual, como bem disse o desembargador Amaury, verificando que não há motivos taxativos de rejeição da denúncia, a regra é do acolhimento da denúncia, para, no transcorrer do processo, se fazer a análise. Então, nesse ponto, eu acompanho também, como bem disse o desembargador Amaury, a fundamentação quanto à desnecessidade de afastamento do cargo. Eu acompanho integralmente o voto do relator. Como vota o desembargador Cláudio Santos? Excelência, eu entendo que estão preenchidos os elementos para recebimento da denúncia e também comungo do mesmo entendimento dos desembargadores que me antecederam quanto ao afastamento, até porque foi 2012, os fatos foram em 2012, e não há notícia de que realmente ela tenha contribuído de alguma forma para a aplicação da lei penal, no caso, e vejo pelo senso comum, é possível até que ela tenha sido envolvida por esse ex-marido, né? O que não é raro acontecer, inclusive, na área jurídica também, no mundo jurídico, em qualquer das instituições. Mas isso evidenciar-se-á na instrução e a oportunidade, portanto, de se provar o que está denunciado. Eu acompanho inteiramente o recebimento da denúncia. Qual o voto do juiz convocado, doutor Klaus Kleber? Excelência, eu ouvi atentamente as razões apresentadas pelo desembargador Amaury e considerando, inclusive, que nesse momento não se tem um juízo de mérito efetivo acerca da imputação que é feita, mas tão somente, né, a análise dos requisitos que dão ensejo ao recebimento da ação penal, sem juízo meritório, considerando isso, é que eu voto acompanhando o relator pelo recebimento, né, sabendo que isso não tem juízo de mérito, é apenas um sinal para seguir a procedibilidade, ocasião que depois, eventualmente, sendo recebida, na instrução, até como uma forma, né, de espancar qualquer dúvida eventualmente existente, né, com relação à conduta da magistrada, que, diga-se de passagem, a notícia que se tem é que é uma magistrada que sempre se pautou com idoneidade. Nós não temos, pelo menos não chegou ao meu conhecimento, nenhuma informação que desabonasse sua conduta, né? Então, preenchido esses requisitos apenas de admissão da admissibilidade, né, é que eu voto pelo recebimento, né, para que realmente na instrução se tenha a oportunidade de alcançar verdadeiramente o que foi com a análise do juízo meritório. E com relação à questão do afastamento, também acompanho na íntegra o desembargador, inclusive dentro desse raciocínio que há pouco expus, né, que a magistrada sempre teve uma conduta, pelo que consta até agora, de total idoneidade, né? Em sendo assim, acompanho integralmente o voto do relator.
Desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, eminente procurador, excelente senhora magistrada, esta corte se depara hoje com um caso grave, eu diria gravíssimo, não só pelo fato de envolver uma juíza colega nossa, mas de pôr em xeque praticamente todo o judiciário potiguar, quiçá nacional. Uma imputação que realmente merece repúdio, mas que, por este fato de merecer repúdio, merece, de nós julgadores, um assento melhor nos autos. Estaria satisfeito, eminente desembargador Amauri, pela produção do voto de Vossa Excelência, realmente, como sempre, elogiável, preciso, mas, pela gravidade, como eu disse, envolvendo a magistrada, onde foi dito proba, de idoneidade comprovada e, ao que me parece, sem mácula funcional. A discussão trazida revela, pelo menos a mim, certa cautela. Ouvi atentamente o eminente procurador, li precisamente o voto do desembargador Amauri, apesar de ter sido esse o primeiro contato. Não conheço Sua Excelência, a magistrada. A doutora advogada, no seu resumo brilhante, parabéns, Excelência, trouxe sim, alguns fatos que merecem, a priori, reflexão. E eu buscaria, de pronto, o elemento chamado justa causa, para que, de pronto, pudéssemos, sim, receber essa denúncia e submeter a colega, não que nós, magistrados, estejamos isentos ou sermos imundos a esse tipo de procedimento. Há um constrangimento efetivo, que é responder um processo penal. Eu não adoto, ainda não adotei, salvo em alguns momentos nesta corte, a tecnicidade tão somente do artigo 41, porque eu vejo na denúncia algo muito grave, desembargador Klaus Kleber, que muitas vezes destrói, também a priori, a própria personificação da pessoa, principalmente quando ela é detentora de um mundo do mistério tão importante para a sociedade, para o dicionário. Eu fiz algumas anotações rápidas e trago como objeto dessa imputação, como disse, a venda de uma sentença. Sentença essa que, a priori, me pareceu, e o desembargador Amauri disse isso com clareza, Sua Excelência é honesto nos vossos votos, trabalha com dignidade, não foi graciosa. É tanto que não foi graciosa que foi confirmada em 2 instâncias. Então, seria, eminente colega, o elemento número 1. Imputa-se recebimento de propinas, me parece equivalente a 50 mil, não sei, me depararei depois com esse estudo, e na conta da magistrada não apareceu algo que pudesse imaginar que esse fato teria ocorrido. A imputação, por si só, parte, com todo respeito, de um ex-marido. E, como nós sabemos, os ex, em regra, são raivosos, principalmente, se for verdade o que disse Sua Excelência, que naquele momento foi desprovido, inclusive, de uma boa manutenção que partia por parte da magistrada, sua então esposa. Foi dito aqui, não sei se procede, que existe nos autos apenas a palavra dele. Porque foi dito também, e eu preciso analisar isso, nós precisamos, que as testemunhas ouvidas não confirmaram este fato. Aliás, disse a advogada, não sei se procede, que ele mesmo desdisse no prosseguimento da ação. Então, seria o elemento 3 e 4. O elemento 5 é este fato, que seria novo, mas não é, porque está nos autos, que a magistrada não mentiu, ou não omitiu, com relação
a sua linha telefônica. Então, observe, senhores, que eu estou fazendo questionamentos. Prossigo questionando no sentido de que não se tem, como disse, efetiva notícia da improbidade de atos de improvo praticado pela magistrada. Então, senhor presidente, eminente relator, com a permissa vênia de Vossa Excelência, isso que eu pontuei me traz uma segurança momentânea, seja para acompanhar Vossa Excelência, de Barra do Amauri, seja para repudiar essa denúncia. E eu não gostaria, de tão somente abraçar a tecnicidade do artigo 41, que, aliás, eu tenho refutado, me parece que desbardou Ibanez em algumas situações, certo? E essa tecnicidade por si só, diante da acusação grave, diante da aparente falta de justa causa para recebimento da exordial, eu pediria, com devido respeito, com a devida atenção, vista dos autos, deixando os demais colegas que votarão depois minha vontade, que se quiserem votar, não terei nenhum constrangimento. Então, senhor presidente, resumidamente, eu peço vista dos autos. Concedido vista, eu indago dos demais se esperam o voto vista. Excelência, diante do pedido de vista do desembargador Saraiva, Vossa Excelência aguarda. eu gostaria de aguardar. Já foi anotado o pedido de Vossa Excelência. Então, os demais aguardam o voto vista e fica para uma próxima etapa. Sugerindo a Sua Excelência, se possível, que venha na próxima sessão para que nós julguemos. Positivo. Esse voto de vista não implica dizer que eu verei com voto contra, não. Eu preciso tão somente me conscientizar de que há essa necessidade do recebimento ou não. Nada contra o que foi exposto. Só duas observações, senhor presidente. Claro, e aqui não se trata de voto contra nem a favor. Aqui se trata de voto jurídico, embasamento jurídico. Então, eu sempre tenho cuidado em usar essas expressões de contra ou a favor, porque aqui nós não estamos julgando contra nem a favor de absolutamente ninguém. Eu me preocupo com a posição, doutor. Vossa Excelência poderá, naturalmente, depois do voto vista, modificar seu entendimento ou não. Eu não sei se depois de votar poderia refluir para aguardar o voto de vista. Quando o voto de vista é antecipado, sem o vogal ter votado, não há problema em relação a isso. Eu me preocupo porque seria modificar. Vossa Excelência já votou, poderá, evidentemente, depois do voto dele, modificar seu entendimento, inclusive o próprio relator. Tudo bem. Não é Também não significa, né, que após o voto vista, até como o próprio embargador Saraiva falou, significa que não, absolutamente. Vou mudar. Né? Se Mas, eventualmente... assim, no meu entender, eu imaginei que até a proclamação do resultado eu pudesse refluir. Né? Então, é nesse sentido que eu estou pedindo para aguardar o voto do desembargador Saraiva e, em seguida, sim, manifeste meu voto. Só isso, Excelência. Bem, esse processo, a mim me parece que já está resolvido nesta sessão e aguardamos que na próxima o desembargador pediu visto, traga e os demais... Atenderei a Vossa Excelência, com certeza. Eu creio na palavra de Vossa Excelência. Passemos, então, à extra pauta anterior. O de número 1 é um mandado de segurança que tem o pedido de vista do desembargador Amauri, que tem a palavra para identificar o processo e proceder. É um pedido de vista no processo da relatoria do doutor Eduardo Pinheiro, um mandado de segurança que iniciou o julgamento e que trata daquelas questões de diferencial de alíquota de ICMS. E o processo veio a julgamento e eu ponderei naquela oportunidade que essa matéria já tem sido objeto de apreciação até monocrática aqui de minha parte e de alguns colegas, no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva do secretário de tributação do Estado para integrar a LIDE nesses mandados de segurança, a partir do entendimento do STJ, no caso aqui do Rio Grande do Norte. O STJ entendeu que nessas hipóteses, nesses mandados de segurança, o secretário de tributação não pode ser apontado como autoridade coatora. E isso já tem, eu particularmente, como disse, já tenho aplicado esse entendimento até monocraticamente e já
a partir do exame de admissibilidade do mandado de segurança, eu já tenho indiferido inicial com base em vários precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesses casos. Como o processo já estava em mesa para o julgamento, eu ponderei com o relator sobre essa questão, mas Sua Excelência quis até retirar de pauta, mas como ele era a última sessão dele, eu insisti no pedido de vista e trago aqui a matéria. Estou trazendo a questão, a discussão em relação à ilegitimidade de parte do secretário de tributação, mas estou sugerindo aqui o que se baixa em diligência o processo, retornando ao relator, para que ouça a parte contrária, para evitar exatamente o julgamento surpresa. Já hoje, de que fala o artigo 10, me parece, do Código de Processo Civil. É matéria nova, que só foi trazida já em fase de julgamento, e eu penso que há necessidade aí de ser ouvida a outra parte para se manifestar sobre o fato novo. Então, o meu voto, senhor presidente, no sentido de baixar em diligência com retorno ao gabinete do relator para que se proceda a essa notificação. É o voto. Os demais desembargadores, como se posicionam? Acompanham todos por unanimidade? Então, certo. Com bastante propriedade foi atentado por esse detalhe, né? Certo. Da questão do princípio da não surpresa. Então, por unanimidade, o tribunal acompanha a sugestão no voto do desembargador Amauri para que o processo retorne ao seu relator. Passemos à extra pauta do dia, o número 2, da relatoria do desembargador Cláudio Santos, que tem a palavra, por gentileza, identifica o processo. Na esteira dos precedentes deste tribunal, eu estou denegando a segurança. Os demais desembargadores, a unanimidade acompanha o voto do senhor relator. Passemos ao número 3, também da... Mesma matéria. Mesma matéria, né? Impedida a desembargadora Maria Zeneide. O número 4, desembargador Vigílio, que tem a palavra. Mandado de segurança 2017-018-050, impetrante Walter Clé da Costa, advogada doutora Samara Maria Brito de Araújo, impetrado o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. É aquela situação em que o militar está em seara administrativa respondendo a processo crime e sobreveio aquela legislação, lei complementar número 618 de 1918, que passou a não mais ser matéria impeditiva à promoção, desde que preenchidos os requisitos legais. Então, estou parcialmente concedendo a segurança. Como se manifestam os demais desembargadores, a unanimidade acompanha o voto do senhor relator. Informo ao pleno que não há processo que independe de pauta. Passemos, então, à pauta anterior. O de número 5 não está em mesa. O número 6, desembargador Amilcar, não está presente. O número 7 é uma ação penal originária, cujo relator é o desembargador Mauri Moura, que tem a palavra. Os processos, a pauta do dia. Foi pedido adiamento pelo advogado da parte, justificando, inclusive, com a documentação correspondente, a impossibilidade de comparecer, porque ele se encontra fora do Estado. Pediu adiamento e eu estou deferindo. Ficará para a próxima sessão. O número 8 já tem uma extensão oral, já passou. O número 9 informa aqui, desembargador Vigílio, não há quórum. São os embargos de declaração. Exatamente. Em ação rescisória, embargo de declaração, não há quórum. A assessoria acaba de me informar, a mesa aqui, que não há quórum. Porque há suspeições de desembargador Cláudio Santos, Saravia Sobrinho e de Armando Mota. O de número 10... Berenice. Impedido, mas também não tem. Os processos... Senhor presidente, apenas registrar que o processo se encontra em mesa, viu? Certo, está registrado, desembargador. Os processos físicos foram encerrados. Senhor presidente, o processo que eu pedi vistas já está votado, que é da relatoria do desembargador Amilcar, eu estou acompanhando ele, já está votado por todos. É um controle de constitucionalidade daquela matéria lá. Tem 3 que não proferiram votos ainda. Um momento. Por gentileza, os 3 que ainda não proferiram voto, que o façam agora. Desembargador Vivaldo,
que seria agora o doutor Klaus, Klaus. e o Dilermando, desembargador Dilermando Mota. Não, já que votei, Excelência. Já votou? Já votei. Ah, então não está constante, tem 3. Então, atualizando, deve ser só o desembargador Dilermando naquela matéria da ADIM. Vamos aos processos em julgamento. Pela ordem do número 1, ordem denegada por maioria. O número 2 é um mandado de segurança, por maioria, desprovimento. Vencidos, os desembargadores Dilermando Mota, João Rebouça, o juiz Klaus Kleber e Luiz Alberto. Alguma dúvida, paira dúvida ainda? Qual é o número 2? Foi, já votou. E foi voto vencido. Número 3. Presidente, o número 3, eu quero modificar meu voto e eu não estou acessando o PJE. Gostaria que não fosse proclamado o resultado agora. Então, passemos ao número 4. Foi retirado de pauta o número 4. O número 5, a unanimidade, procedência da ação. É uma ação rescisória. No 5, senhor presidente, que é o processo da minha relatoria, me parece até que havia... Foi a unanimidade, Eu sei, mas é porque a ação rescisória, não é isso? É. Que havia o pedido de preferência, né? Não é isso? É. Apenas para proclamar o resultado, Vossa Excelência referiu, a ação está sendo julgada procedente. Exatamente. O advogado parece que está presente. Procedência é ação por unanimidade. Isso, julgada procedente, ação rescisória. 5. A unanimidade de votos. Sim, relatoria de Vaga Domingo, que a pessoa... Presença é porque ele vai no quadro do bicho mesmo. O desembargador Cláudio está acompanhando. E é uma ADIM, não é? Só falta... Isso, não tem problema. Está acompanhando ele, não há problema. Não há divergência. Falta o desembargador Dilermando votar o de número 6. Desembargador Dilermando, por gentileza, podemos seguir e Vossa Excelência, enquanto vai digitando aí? Esse 6 é a questão de contribuição de inativos, é isso? Contribuição de inativos, certo? Possibilidade de contribuição por inativos, 6. Como vota Vossa Excelência? Excelência, só uma questão de fato para esclarecimento. É um ADIM a respeito de uma lei estadual que impôs aos poderes, de forma absolutamente inconstitucional, o pagamento da patronal dos inativos que estão na folha do IPERN. E a alegação foi que, ora, se eles saíram dos quadros de suas instituições e agora estão nos quadros do IPERN, recebendo benefício previdenciário, não teria o menor cabimento que a patronal, a contribuição patronal de 22%, seja paga pelos poderes, que já não tem mais vínculo, esses servidores já não têm mais vínculo. Isso. O relator? Já lançou, já. Vamos programar. Presidente, já tive acesso ao PJE e votei no número 3. Número 3, votou, né? Número 3, um momentinho. Vamos proclamar esse 6, aí volta para... Tá, perfeito. Bem, o 6 é pela concessão da medida cautelar pleiteada, a unanimidade. Retornemos ao número 3, uma vez que o desembargador Ibanez acabou de votar. O número 3, eu estou com o resultado aqui. A relatora é pela concessão, mas foi vencida por 7 votos dos desembargadores Amauri, João Rebouças, desembargador Saraiva, desembargador Cláudio, desembargador Ibanez e desembargador Vigílio. O desembargador Dilermando acompanha a relatora e discorda. Diverge, aliás. Diverge. Por unanimidade foi denegado. Maioria, desculpe. Peço-lhe desculpa. Por maioria, inclusive, Maioria. eu acompanhei a relatora. Foi maioria. Porque, não obstante tenha sido uma aprovação fora do número de vagas, houve contratações depois de servidores temporários num número que alcançava... Desembargador para o acordo, o desembargador Ibanez, relator, aliás. Vamos para o 7. O 7, a unanimidade e competência do juiz suscitado, ou seja, o da primeira vara civil da comarca de Parnamirim. O 7, certo? 8º, a unanimidade e competência do juiz suscitado, o da primeira vara da Fazenda Pública da comarca de Mossoró. 9º, a unanimidade competência do juiz suscitante, ou seja, o da 20ª vara civil da comarca da capital.
O processo número 10 da pauta, conflito. A unanimidade e competência do juiz suscitante, o da 20ª Vara Civil. O 11º, a unanimidade e competência do juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. 12º, a unanimidade competente o juiz suscitado, o da 5ª Vara Civil da Comarca do Natal. 13º, unanimidade competente o juiz suscitante, ou seja, o da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Comarca de Mossoró. E 14º e último, a unanimidade competente o juiz suscitante, o da 1ª Vara Criminal da Comarca de Mossoró. Há algum processo físico ou digitalizado que escapou aqui ao controle? Não havendo mais processo a serem julgados, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão desta quarta-feira.